Prometi e vou cumprir. Hoje a gente começa a falar de todos os filmes de Pânico aqui no canal, enquanto a gente se prepara para o lançamento do sexto filme. Mas eu já vou deixar um aviso. Eu não vou falar da série de TV, então nem me peçam, obrigado. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para Woodsboro, enquanto a gente investiga uma série de assassinatos bizarros e nos juntamos a Sidney Prescott para uma noite de puro pânico. Piadinhas à parte, eu tinha prometido fazer uma mini maratona da franquia Pânico aqui no canal, igual eu fiz ano passado com os filmes de Hellraiser, enquanto a gente se prepara para o lançamento do sexto filme, que vai acontecer em março. E hoje eu tô aqui para falar do clássico de 1996 que apresentou o Ghostface ao mundo. Mas antes da gente descobrir todas as regras de um filme de terror, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Like scary movies? Uh-huh. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Eu sempre quis falar muito de Pânico aqui no canal, porque é dessas franquias de terror que já nasceu como clássico. Tanto que no ano passado, quando saiu o quinto filme, eu pensei em comentar sobre ele, mas eu achava que eu não ia fazer justiça se eu não tivesse comentado sobre todos os filmes antes. O maior problema que eu encontrei ao longo desse ano foi o que exatamente falar de Pânico que ninguém teria falado. Porque seria muito fácil eu passar semanas aqui dizendo sobre como todos os filmes são bons, sobre como a franquia é importante para o cinema de horror, mas geral já fez isso. Eu não vou dizer que eu tenho algo novo para falar sobre Pânico, uma análise que ninguém nunca fez, que é inédita e que vai mudar a sua forma de ver esses filmes. Mas eu acho que é o tipo de franquia que a gente precisa estudar não só pela qualidade dos filmes em si, mas também pela forma como eles mudaram o jeito em que as pessoas consumiam cinema de terror. E tudo isso começa em 1992, em uma produtora relativamente pequena chamada Dimension Films. Ela tinha sido fundada como uma subsidiária da Miramax, que era o estúdio do Harvey Weinstein e que era conhecido por produzir filmes originalmente considerados independentes, pelo menos dentro da lógica de Hollywood. A Dimension era como um novo selo, que era chefiado pelo Bob Weinstein, o irmão do Harvey. E a ideia era lançar através dele filmes de terror, já que o subgênero não era muito bem visto dentro do mercado cinematográfico. Em outras palavras, era uma forma da Miramax conseguir lançar filmes de terror, arrecadar com o sucesso deles, mas não manchar a própria reputação. E durante a década de 90, a Dimension passou por muitos altos e baixos. Eles lançaram sucessos de bilheteria, fracassos de bilheteria e, junto com a Miramax, foram comprados pela Disney. Afinal de contas, quem que não é comprado pela Disney nessa porra dessa indústria? E, eventualmente, eles começaram a comandar franquias pré-existentes de horror, como Halloween e Hellraiser, que eu, inclusive, já comentei aqui no canal. Só que eles estavam em busca de algo novo, algo que pudesse ser não apenas um baita sucesso comercial, mas que também trouxesse mais público para a produtora e gerasse, assim, uma nova franquia reconhecida do horror. Foi desse jeito que, em 1995, eles compraram um roteiro chamado Scary Movie, de um jovem roteirista chamado Kevin Williamson. E a ideia dele era fazer um filme slasher que pudesse homenagear todos os clássicos que ele cresceu assistindo, com referências a Sexta-feira 13, Psicose e, é claro, Halloween. E para comandar esse projeto, a Dimension Films sabia que precisava de um nome que fosse chamar todas as atenções, que fosse atrair todos os holofotes. E foi desse jeito que eles contrataram Wes Craven, cineasta que já tinha dirigido alguns clássicos do cinema de horror, como Aniversário Macabro, Quadrilha de Sádicos e, obviamente, A Hora do Pesadelo. Em abril de 1996, as filmagens começaram e foram até junho daquele ano, seguidos por um processo muito apertado de pós-produção que acabaria culminando no lançamento do filme em dezembro daquele mesmo ano.
E aí Scary Movie tinha virado Scream, ou Pânico, como foi eternizado pela tradução brasileira, e nascia ali um novo clássico do terror. Someone is playing a deadly game. It all began with a scream over 911. Someone who's seen one too many scary movies. A trama do filme todo mundo conhece, mas eu vou relembrar aqui. A cidade de Woodsboro começa a ser palco de uma série de mortes muito bizarras provocadas por uma figura misteriosa que veste um manto preto e usa uma máscara de fantasma. No centro de tudo isso está a Sidney Prescott, uma jovem menina que acabou de passar por um trauma muito recente depois que sua mãe, a Maureen, foi assassinada após ter ganhado a fama de piranha da cidade por supostamente ter traído o pai da Sidney com outro homem. E já de início, a gente é jogado para o mundinho particular da Sidney e para a escola de ensino médio de Woodsboro. É lá, por exemplo, que a gente conhece a Tatum, a melhor amiga da Sidney, o Randy, um nerd que é viciado em filmes de terror, o Billy, que é o namorado da Sidney e tem toda uma fama de bad boy, e também o Stu, que é doido. É um fofo, mas é doido. Além desses personagens, a gente também tem insights de algumas figuras que vão acabar sendo muito importantes para a narrativa. É o caso do Dewey Riley, que é um policial bobalhão que é irmão mais velho da Tatum, e também a Gale Weathers, que é uma jornalista muito ambiciosa e que tem feito todo um dossiê sobre a morte da mãe da Sidney. E depois que a gente conhece esses personagens, a relação entre eles e o mundo em que eles orbitam, a gente tem aquilo que a gente já espera de qualquer filme slasher. Um banho de sangue, já que o Ghostface começa a perseguir e matar várias pessoas da cidade, mas sempre com um foco um tanto quanto suspeito na Sidney e nos amigos dela. Pode ser que eu tenha que comentar alguns detalhes da trama nesse vídeo, mas eu acho que todo mundo aqui já viu Pânico, né? Pelo amor de Deus. Se você ainda não viu, vai lá, vai se educar, vai ver todos os filmes e aí depois você volta aqui, porque eu não vou ficar dando aviso de spoiler. Do you like scary movies? What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. Uma das coisas que passou pela minha cabeça enquanto eu reassisti ao primeiro filme é que Pânico faz parte da cultura pop desde que saiu. É daqueles filmes que não marcou apenas a própria geração, mas lançou uma sombra sobre tudo o que viria depois, se tornando um verdadeiro clássico do cinema. A prova viva disso é que o slasher era um subgênero do horror que já estava nas últimas, depois de centenas de filmes lançados durante a década de 80. Ninguém dava mais bola para filmes slasher, mas com a estreia de Pânico, a gente teve uma grande renascença do subgênero, seguida por filmes como Lenda Urbana e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça é: por que Pânico é tão relevante até hoje? Essa não é uma resposta simples e eu acho que qualquer tentativa de responder isso de um jeito simples vai, na verdade, acabar soando simplista. Mas eu tenho uma opinião bem forte sobre o assunto. A gente passou a última década sendo inundado com filmes de terror muito intelectuais, cheios de alegorias e metáforas, onde o terror em si era suprimido em prol das mensagens. Ninguém queria assustar, só queriam fazer filmes muito cabeçudos e muito inteligentes. E aí nasceu a era do maldito pós-terror, né? Inclusive eu detesto essa denominação, não usem perto de mim. Mas não me entendam mal, eu não odeio todos os filmes que surgiram dessa época. Na verdade, eu adoro filmes como A Bruxa, Hereditário, O Babadook. Só que ao mesmo tempo eu me pego pensando em como, tirando algumas raras exceções, como essas que eu citei, a maior parte desses filmes intelectualoides vai cair no esquecimento muito rápido. Isso se já não caiu. E isso me traz de volta a Pânico, que apesar de trazer alguns comentários bem sutis a respeito da indústria cinematográfica do horror, além de fornecer algumas subversões em relação aos clichês do slasher e até mesmo brincar com papéis de gênero, aquele primeiro filme era super divertido, super empolgante e até mesmo assustador. Pânico é o tipo de filme de terror que preenche todas as caixinhas. É o filme que você pode ver descompromissado com a galera, é uma narrativa muito divertida, ele tem um mistério empolgante, ao mesmo tempo em que também tem seus momentos de tensão e de terror.
e o Wes Craven consegue dar vida ao roteiro do Kevin Williamson maravilhosamente bem. Eu acho até curioso que a franquia tenha retornado com um quinto filme em 2022, numa época em que a gente estava extremamente carente desses filmes de terror que eram mais divertidos, tendo passado mais de uma década vendo esses filmes que são sérios, contemplativos, pesados e reflexivos, que às vezes se esquecem do básico que é: cinema é entretenimento, as pessoas querem se divertir. E eu não tô tentando lançar o argumento aqui de que cinema é só entretenimento e você não tem espaço para narrativas que sejam mais sérias, contemplativas e reflexivas. Não é nada disso. Na verdade, eu acho que existe espaço para tudo. E Pânico é muito bom porque ele mostra como é um filme divertido, interessante, inteligente, empolgante, ao mesmo tempo em que ele não precisa abrir mão desses questionamentos um pouco mais sérios. Então eu tô tentando outra abordagem aqui. Eu não quero soar academicista e falar de como Pânico é um marco na indústria e analisar todos os pormenores que fazem dele um clássico de horror. Nada disso. Eu só quero falar sobre como Pânico é bom e cumpre muito bem tudo aquilo que ele se propõe. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Number 1, you can never have sex. Uma das coisas que todo mundo mais fala sobre Pânico é, com certeza, a forma como a franquia aborda metalinguagem dentro do cinema de horror. Essa não era a primeira vez que um filme fazia referência a outros filmes, mas é definitivamente um momento em que essas referências serviam para algo além de uma mera homenagem ou até mesmo uma piadinha. A metalinguagem aqui é um aspecto crucial da experiência do público, já que é a forma que o filme tem de nos desarmar em relação a alguns clichês e tropos muito conhecidos do gênero do horror. A cena que talvez melhor incorpore isso é justamente o momento em que o Randy começa a explicar quais que são as regras que você precisa seguir para sobreviver a um filme de terror. Ele tá dando um passo a passo, tá falando de uma por uma, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essas regras não são totalmente infalíveis. E a prova viva disso é que a Final Girl da franquia, a Sidney, é qualquer coisa menos virgem. Estruturalmente, o filme se assemelha muito a Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, todos esses clássicos do slasher que a gente conhece. Mas se a gente vai analisar com mais profundidade, a gente percebe que existem muito mais diferenças do que semelhanças entre Pânico e esses filmes. Primeiro, eu gosto muito da subversão de certos papéis de gêneros presentes aqui nesse filme. E isso fica ainda melhor se a gente pensa que quando o slasher surgiu, era um subgênero muito conservador e que refletia muito a mentalidade da época da presidência do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Então, como eu disse, a Sidney é uma Final Girl muito diferente das demais. Ela não é mais virgem e, apesar de estar numa fase bem borocochosinha depois da morte da mãe, ela nem sequer passa aquela vibe da garotinha boazinha que todo mundo gosta. Pelo contrário, ela é taxada de filha da puta pela cidade inteira. Literalmente, inclusive. Não só isso, mas você também tem o Dewey, que é um policial, mas está bem longe de ser o cara machão, tóxico e escroto que a gente espera ver nesse tipo de papel. Em vez disso, ele é fofo, sensível, até meio bobalhão às vezes. Além de ser um tremendo de um gostoso, né? Eu não vou mentir. E é curioso como isso acaba subvertendo alguns papéis que, na tradição do cinema slasher, são geralmente deixados para figurantes. O Dewey é muito importante na trama, e é raro a gente ver em filmes de terror policiais tendo alguma agência, tendo alguma motivação, e não sendo só aquela figura que tá ali no canto. Mas tem um outro caso que também me chama muito atenção a respeito disso. A Gale é a jornalista da cidade. Ela tá sempre correndo atrás dos furos de notícia, ela é super ambiciosa e super focada, mesmo que para isso ela acabe cruzando alguns limites morais que são questionáveis, né? E geralmente, uma personagem como ela seria relegada ao posto de figurante, ou então seria uma daquelas mortes hiperviolentas apenas para aumentar a contagem de corpos do filme. Mas não, ela é muito importante para a narrativa. Ela é, afinal, uma das protagonistas da franquia. E eu não tiro o quanto isso vem das atuações. A Neve Campbell, o David Arquette e a Courtney Cox
são a personificação desses personagens. Eles trazem tudo aquilo que a gente mais gosta de ver em Pânico. Mas não é só isso. Tudo está escrito no roteiro do Kevin Williamson, faz parte do texto, e é o que torna essa franquia tão boa. Never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Get another beer, you want one? Yeah, sure. I'll be right back. Mas mesmo com todas essas subversões e loucuradas, eu acho que uma das coisas mais bacanas de Pânico é como é um filme simples. Ele não tenta ser mais inteligente do que é, não tenta propor uma discussão filosófica profunda, porque no fundo ele sabe que ele é um filme de terror slasher e que ele precisa vender para o público alguns clichês e tropos que todo mundo já está acostumado a ver. Um dos meus professores no curso de cinema e audiovisual, aliás, um beijo, Fernando Veller, disse uma coisa numa aula de roteiro que eu nunca me esqueço. Ele disse que não dá pra gente tentar subverter clichês se a gente não tiver muito familiarizado com eles. Não dá pra gente fazer tudo isso se a gente não tiver propriedade conhecendo aquilo que a gente está tentando subverter. E eu acho que Pânico faz isso muito bem. O Kevin Williamson e o Wes Craven conhecem muito bem esses clichês, eles já são versados naquilo. E é justamente a forma como eles pegam tudo isso e transportam para essa franquia, só que com uma nova abordagem, que dá a cereja do bolo. Uma coisa que eu acho sensacional é que Pânico não foi o primeiro nem o último filme de terror slasher a ter um assassino misterioso, mas foi o que fez isso com maior eficácia. Aqui, além do slasher em si, a gente tem um elemento whodunit, aquilo de você tentar adivinhar quem que é o culpado por todas essas mortes. E isso se tornou uma parte indissociável de toda a franquia. E nesse primeiro filme, até mesmo a revelação desses assassinos é algo simples. A gente tem o Billy Loomis, que já passava uma energia meio zoada por ser o namorado levemente tóxico da Sidney. E também o Stu, que, como eu disse anteriormente, era só um doido. Mas existe até mesmo uma beleza nessa simplicidade. Primeiro que os dois são o maior casal gay da história do cinema de horror, e se você discorda disso, discorde aí na sua casa. E segundo, que a motivação por trás desses assassinatos é algo tão banal e tão corriqueiro que chega a ser até patético. E o próprio filme reconhece isso. Eles basicamente querem se vingar da Sidney porque a mãe dela teria tido um caso com o pai do Billy e isso teria resultado na separação dos pais dele. É básico, é muito óbvio, mas ao mesmo tempo o filme brinca o tempo todo com a incerteza de um jeito que é muito fascinante. A gente passa um bom tempo achando que o assassino é na verdade o pai da Sidney, já que ele não aparece em momento algum do filme até o terceiro ato. E lá pelas tantas, o próprio Billy é morto esfaqueado pelo Ghostface, apenas para aparecer depois coberto de sangue falso e se revelando como um dos assassinos. Então são essas pequenas simplicidades que me fascinam e que provam que o terror pode sim ser grandiloquente, contemplativo, reflexivo, cheio de críticas sociais, mas ele não precisa necessariamente que isso seja o foco para ser bom. E Pânico é uma prova viva disso. Don't answer the phone. Don't open the door. Don't try to hide. Um outro comentário que eu queria tecer sobre Pânico e que vai ser bem importante quando a gente for falar das continuações é como a franquia aproveita muito bem a ambientação. Se a gente pega outros filmes de terror slasher, a gente nota uma relação quase que intrínseca entre os lugares onde aquelas narrativas estão se passando e também as próprias histórias em si. Então, em Sexta-feira 13, a gente conhece o acampamento Crystal Lake. Em A Hora do Pesadelo, a gente é levado até a Rua Elm. Em Halloween, a gente desbrava a cidade de Haddonfield. E em A Fantástica Fábrica de Chocolate, a gente tem, bem, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Com Pânico não é diferente. Cada um dos filmes sabe incorporar muito bem os cenários à própria narrativa, transformando essas localidades quase que em personagens onipresentes dentro da própria trama. Aqui a gente conhece a cidade de Woodsboro, mas não é a cidade enquanto uma entidade fixa e imutável. A gente vai até os lugares onde a galera mais jovem interage, vive, faz suas coisas,
Afinal de contas, eles são os protagonistas desse filme. Então a gente conhece muito da escola, da locadora, até mesmo das casas dos alunos onde rolam as festas. E isso é o bastante para nos colocar dentro daquele universo e também nos envolver em todas as tramas de assassinato. Aliás, é muito interessante como a direção do Wes Craven nos guia por esse lugar, seja através do fascínio ou até mesmo da tensão e do medo, nas cenas de perseguição e de matança. É quase como se ele criasse um ecossistema próprio e nos fizesse desbravar esse lugar bem aos poucos. E eu acho que Pânico, de um modo geral, sempre teve uma relação muito legal com a ambientação, com os cenários, com as locações. O segundo se passa em uma universidade. O terceiro já nos leva para um estúdio de cinema. No quarto, a gente volta em Woodsboro, mas é uma cidade muito diferente por conta da passagem de tempo. E o quinto... Bem, depois eu falo do quinto, né? Enfim, foi fantástico revisitar Pânico agora, especialmente agora que o terror tá passando por uma renovação, com os filmes voltando a ser divertidos e empolgantes. E isso me fez gostar ainda mais desse primeiro filme e valorizar a franquia como um todo, por mais que ela já tenha passado por seus maus bocados. Eu ainda tenho muita coisa para falar das continuações, mas vai aqui minha sincera recomendação. Se você nunca viu Pânico, para tudo o que você está fazendo e vai lá assistir. E até mesmo se você já assistiu, mas não se lembra muito, é uma boa hora para você dar uma revisitada, porque esse filme continua ótimo justamente por conta dessa simplicidade e pela beleza com como ele reformula alguns clichês e arquétipos do cinema slasher. Na verdade, mesmo que você já tenha visto e se lembre bem dele, rever porque Pânico é ótimo. Eu acho que esse primeiro filme é uma aula de roteiro, é uma aula de direção e, principalmente, é uma aula de como você consegue extrair o melhor do seu público, fazendo uma brincadeira com clichês, convenções e, principalmente, personagens marcantes. Então, para mim, é o tipo de filme que com certeza vale a pena dar aquela revisitada. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e queria saber de vocês também qual que é a relação que vocês têm com o Pânico. O que vocês gostam da franquia, se vocês acham esse primeiro filme o melhor, ou se tem alguma continuação que vocês gostam um pouco mais. Eu já vou adiantando aqui que, apesar de achar o primeiro perfeito, meu favorito é outro. Sem spoiler, gente, nos próximos eu comento sobre isso. Mas contem aí embaixo qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso, e por favor, não se esqueçam também de dar aquele helpzinho com o canal. Então curtem esse vídeo, se inscrevam no Fita Maldita e compartilhem esse canal com todo mundo que você conhece que gosta de Pânico, que gosta de horror, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Agora, Sam Carpenter, diga com a voz aveludada, Senhorita Sidney Prescott. Gente, disclaimer, calma, eu não tenho nada contra essa personagem. Também não tenho nada a favor, mas fazer o quê? É porque você odeia latinas. Olha aqui,